Questão 29. Dá uma olhada no enunciado. Bom, nessa questão aqui temos um bloco que está subindo uma rampa puxado por uma força F. A palavra-chave aqui é ele sobe com velocidade constante. O que isso significa? Significa que a somatória das forças sobre ele tem que dar zero. É a primeira lei de Newton. Se a somatória das forças dá zero, ou o corpo está parado, ou está em movimento retilíneo e uniforme. Então vamos desenhar as forças sobre o corpo. Como não existe atrito, só temos três forças. A normal, que é resultado do contato do bloco com o plano inclinado. A força peso, que é resultado da interação entre o bloco e a terra. E a tal da força F, que está puxando ele para cima. A somatória dessas três forças tem que dar zero. A melhor maneira de fazer a soma é decompor o peso. Aí teremos componentes na direção da normal e na direção da força F. Fica bem mais fácil de fazer o cálculo. Veja, decompondo o peso em Px e Py, nós vemos claramente que para a somatória dar zero, o Px tem que ser igual à força F, e aí elas se cancelarão. E o Py precisa ser igual à normal, aí também cancelarão, e o total será zero. Bom, a primeira pergunta é, qual é a massa desse bloco? Bom, vamos lá. Se o Px é igual à força F, eu preciso pensar em como calcular a força Px. Bom, na decomposição, este ângulo aqui corresponde ao ângulo do plano inclinado, 60 graus. Então perceba que o Py é o cateto adjacente do 60 e o Px corresponde ao cateto oposto do ângulo de 60. Então nós vamos calcular o Px a partir do seno de 60. Só que o Px é igual à força F. Peso é massa vezes gravidade. A força F vale 4 newtons, a gravidade vale 10. E o seno de 60 foi dado no enunciado, raiz de 3 sobre 2. Posso dividir o 10 por 2, vai dar 5. 5 raiz de 3 a gente passa dividindo. Vamos multiplicar por raiz de 3 em cima e embaixo. E pronto, já sei qual é a massa do bloco. Agora precisamos calcular o trabalho da força-peso durante a subida. O enunciado diz que o bloco vai subir 1,6 metros. O trabalho de uma força qualquer é o valor dessa força vezes a distância em que a força foi aplicada, vezes o cosseno do ângulo entre o sentido da força e o sentido do movimento. Bom, no caso aqui, temos o Py e o Px. Vamos calcular o trabalho de cada uma. No caso de Py, perceba que ela é perpendicular ao movimento. A direção do movimento é essa e o Py está aqui, perpendicular ao movimento. Ou seja, o ângulo entre Py e a direção do movimento é um ângulo de 90 graus. Então é cosseno de 90 graus. Só que cosseno de 90 graus é zero. Portanto, o trabalho da força Py é zero. Assim a gente vê que o trabalho da força-peso é basicamente o trabalho do Px. Então vamos calcular o trabalho do Px. Px está no sentido oposto à força F. O sentido do movimento é subindo e o Px é contrário. Portanto, o ângulo entre o Px e o sentido do movimento é um ângulo de 180 graus. Cosseno de 180 vai dar menos 1. Então, o que nós temos? Px, que a gente sabe que é igual à força F, ou seja, vale 4 newtons. A distância em que ocorreu o movimento, que é de 1,6 metros. E cosseno de 180, que vai dar menos 1. Agora é só calcular.